Boa noite a todos. Satisfação bem grande estar aqui novamente, né? Essa música, só para a gente repetir aqui, é a música cantada pela Abigail durante a morte do irmão dela, né? No livro Paulo Estevão. E nós vamos passar por essa fase lá, que durante a nossa fala, o estudo, né, desse livro, e é uma coisa muito bonita, né? O Emmanuel diz lá que ela cantava com a voz de rouxinol, acho que é uma voz bem parecida com essa voz da Elisa aí, e inclusive, num dado momento que eu trouxe aqui um trechinho do livro, o Romano, não aguentando aquela voz dela, ele pediu para parar, para tirá-la do recinto, que ela não cantasse nenhuma nota mais, porque sensibilizou tanto que incomodou todo mundo. Então, é bastante legal essa parte aí do livro. Então, nós vamos só falar rapidamente aqui, né? O Saulo de Tarso nasceu lá na Cilícia lá e teve uma educação muito boa, né? Uma família judaica da tribo de Benjamim, e por questões lá dos pais dele, os antecedentes pelo país, pelo local que ele nasceu, a família toda recebeu o título de cidadão romano. Então, ele era um judeu que tinha cidadania romana também. Teve uma instrução muito boa de formação com Gamaliel, que tinha sido também um discípulo de Hilel, que era um dos melhores lá dessa época romana, então extremamente preparado, né? Não, opa, eu deveria, né? Esqueci. Vamos nós aqui, pequeno problema técnico aqui, porque eu não compartilhei. Mas vamos compartilhar agora. Boa noite a todos. Somente repetindo, né, rapidamente, aquela música que foi cantada na, na introdução. Tá? Faz parte do livro. Então, nós vamos começar aqui a nossa história. Começa lá com o Joquedeb, né, que era o pai de Gesiel e Abigail, andando lá nos anos 34, né, cidade de Corinto, e tinha sido assim atacado por uns soldados romanos no meio da rua. Ele carregava uma cesta lá de legumes, indo para o mercado fazer compras. Eles atacaram porque disseram que ele era um mal criado, que ele não cumprimentava os romanos, né? E aí ele apanhou um pouquinho ali, tomou uns bofetões, e logo na outra esquina ele encontrou novos soldados romanos e cumprimentou. Aí ele igualmente apanhou também, porque eles disseram como que ele ousava se dirigir aos romanos, né? Porque ele era um mero judeu, não deveria estar se dirigindo aos romanos. Então foi a dificuldade dele, né? Porque ele não sabia nem como agir ali. E num dado momento ele ficou sabendo lá que o questor Licínio Minício, daquela região ali, Minúcio, ele ia restituir todos os judeus que tivessem tido prejuízo. Aí ele se inscreveu lá num trailer daqueles lá para ele restituir o que lhe tinha sido retirado, porque retiraram uma parte da propriedade dele. E marcaram um dia para ele ir lá, né, para numa audiência que ele foi, avisou os filhos, né? Os filhos achavam que ele não devia ir, mas ele foi. E nessa audiência, quando ele foi reclamar as terras dele, ele acabou sendo preso e confiscaram o resto. Ele tinha uma propriedade, ficava no enclave lá, que atrapalhava a propriedade desse questor, lá, o Licínio Minus, e aí acabou tomando o resto dele e ele foi preso. Quando ele voltou muito aborrecido, ainda um pouquinho antes de ser preso, ele voltando para casa, aborrecido com aquela situação toda, ele tacou fogo na propriedade desse romano lá, que era o caminho da casa dele. E aí depois descobriram, né, que ele tacou fogo, inclusive morreram alguns funcionários lá do romano. E aí ele foi preso. Foi preso e o filho, que era muito equilibrado, né, o Gesiel, foi lá junto e numa audiência lá, onde ia decidir o destino dele, o filho falou que não foi ele, não tinha sido ele o filho que tacou fogo na propriedade.
E o Romano aproveitou e falou: então os dois estão presos e não tem mais salvação. E naquela discussão toda, como o Gesiel não era muito de baixar a cabeça, ele acabou levando a pior e ali no meio da confusão ali, ele resolveu que a pena para o pai era pena de morte e o outro ia ser só preso. Então eles começaram, né, com aqueles açoites lá com o pai dele, com Joquedebe, açoitar até a morte. E quando ele estava lá no estertor da morte, né, o Gesiel lembrou Abigail, que também estava presa, na verdade, ele prendeu a família toda, e lembrou que ela pudesse fazer a oração dos aflitos, que era a oração que a mãe houvera ensinado a eles em casa, a mãe de Abigail e Gesiel. Foi quando ela fez essa oração, que é a nossa música do início, que um compositor chamado Zé Henrique, como é que é? Luiz Henrique Alexandre, três nomes. Luiz Henrique Alexandre musicou essa poesia nesse poema de Abigail, que foi esse que a Elisa cantou. Então, diz que a Abigail, naquele momento do estertor da morte do pai, ela cantava esse poema de uma forma tão assim sensibilizadora que parou o ambiente todo, inclusive os romanos. E aí foi que eu trouxe a notinha aqui, ó, da fala, isso é do livro, né, do Licínio Minúcio, que era o romano que mandava em tudo lá, e disse, recobrando o alento e percebendo que a cena ferira a sensibilidade geral, Licínio esforçou-se por não perder a dureza de espírito e recomendou a um dos velhos servidores em tom imperioso: Justino, leva esta mulher para a rua e solte-a, mas que não cante mais, nem mesmo uma nota. Mandou soltar porque o canto dela incomodou muito, era aquele canto, né, de aquele lamento lá da morte do pai. E aí foi nessas condições que ela acabou sendo libertada, né, dessa situação, né? Ela foi libertada, porém o irmão foi condenado a ir para as galeras, né, para as galés, que é quando ele vai para ele é levado para ficar naqueles remos, né, uma coisa ad eterna lá. Então ele foi enviado às galés. Deixa eu ver se eu tiro esse negócio aqui que está me atrapalhando aqui. Aí, traguei a tela lá, não. Tudo bem. Aí, pronto. Vou voltar aqui um pouquinho. Então ele foi enviado às galés e ela foi abandonada à própria sorte e recorreu lá a um casal, Ruth e Zacarias, que também tinham tido filho assassinado pelos judeus e estavam saindo da cidade. Então eles levaram e ela foi lá residir com esse casal na estrada de Jope, né? Que era um caminho lá próximo àquela região. O Gesiel, por seu lado, foi para as galeras lá e ficou trabalhando lá como escravo num daqueles navios, quando, até uma certa altura, uma peste acometeu o navio e ela pegou de cara lá um romano, um jovem romano, Sérgio Paulo, que pegou essa peste e aí naquela confusão toda lá, o comandante do navio não tinha, tentou todos os remédios, não conseguiram dar cabo do romano e eles escalaram o Gesiel, que era esse escravo, falava muito em Deus, era uma pessoa muito crente, para ele cuidar desse romano. E ele ficou durante alguns dias e noites na cabeceira do romano, dando chás, confortando, até que esse romano se curou. Ele se curou, e aí, depois que ele foi curado, o comandante do navio resolveu jogar o Gesiel no mar, porque ele estava contaminado também com a mesma peste, né? E o romano intercedeu e disse: não, ele salvou a minha vida, então vamos fazer o seguinte: a gente deixa ele no primeiro porto que tiver aí e você põe nos escritos que ele foi jogado no mar, que ele foi assassinado, que ele estava contaminado. E assim foi feito. Ele foi abandonado lá no porto de Sencreia, que era uma certa distância lá de Jerusalém, e foi acolhido por uma parte dos homens do caminho, né, que já era daquela igreja lá de Pedro, dos homens do caminho que cuidavam das pessoas, né, que tinham dificuldade.
dificuldade física, dificuldade de viver. Ele foi acolhido lá, foi recolhido e foi levado até a Casa do Caminho. Chegando lá, o Romano recomendou que ele não usasse mais aquele nome, Gesiel, porque ele tinha sido dado como morto. Então, se você foi dado como morto, não pode usar mais esse nome. E lá, por sugestão de Pedro, ele acabou adotando esse nome de Estevão, Casa do Caminho, né? Ele se integrou bastante lá e ele que conhecia o Jesus só de ouvir falar, pôde conhecer o Evangelho lá, mergulhou em tudo, aprendeu muito com os discípulos e vamos dizer assim, entrosou lá na Casa do Caminho completamente. Começou a participar dos trabalhos lá também de cura, de pregação, principalmente. Enquanto isso, o Paulo, né, que era o Saulo ainda, o Saulo tinha conhecido Abigail lá nessa casa do Zacarias, lá na estrada de Jope, que ele frequentava lá, numa festa, alguma coisa fizeram. Ele se apaixonou e estabeleceu um romance lá com a Abigail, né? E nesse momento crescendo do cristianismo, onde todos falavam sobre a questão do Cristo, né? Foi logo depois da morte do Cristo, ele estava muito revoltado com isso, que o Paulo era aquele judeu, era aquele convicto, né? Aquela pessoa que pregava lá na sinagoga, nos templos, e ele não aceitava essa questão de Jesus. E ele foi um dia visitar lá a Casa do Caminho, né, para conhecer. E lá ele conheceu Estevão. E Estevão estava numa pregação lá. Ele ficou muito contrariado, né, com aquilo que Estevão falava, defendendo lá o que ele chamava o carpinteiro. Então ele ficou muito contrariado com aquela história lá do Estevão. E num dado momento ele começou a replicar, a discutir com o Estevão, até que o Estevão falou que não tinha tempo para ficar discutindo com ele, não. Não tinha tempo, porque ele tinha outras coisas para fazer. Nesse meio tempo, uma senhora lá, com um neném no colo, com uma menina no colo, pediu para o Estevão que pudesse ver, porque tinha mais de um ano que a menina acho que não falava, me parece. E o Estevão pôs a mão sobre a menina e curou a menina. Então isso irritou mais ainda o Paulo, né? O Paulo ficou indignado com aquilo que ele falava que era bruxaria, que aquilo era contrário à coisa. Então o Estevão não querendo discutir com ele, ele falou: olha, isso não vai ficar assim, você não vai discutir aqui, mas eu vou te levar para o Sinédrio, que é onde se reunia lá, né, o, os fariseus da época. Ele falou: vou te levar para o Sinédrio e vou fazer uma acusação formal contra você. Naquilo que o Estevão respondeu lá: amigo, o Sinédrio tem 1000 meios de me fazer chorar, mas não lhe reconheço poderes para obrigar-me a renunciar ao amor de Jesus Cristo. Então, Estevão é aquele que tinha uma fé muito forte, né, uma consciência muito grande daquilo que ele fazia. E realmente ele foi levado, foi acusado, e agora, já diante do sinédrio lá, de todos aqueles fariseus, aquele pessoal, o Estevão fez um discurso de defesa, porque ele tinha direito a ter uma defesa lá sobre a acusação que pesava sobre ele. Esse discurso dele foi muito convincente, que ele acabou mudando um pouco a torcida lá, né? Muitas pessoas já estavam se inclinando para o lado do Estevão, dada a sinceridade do discurso e como ele falava dos propósitos de Jesus, dos propósitos da Casa do Caminho, da cura. E num dado momento, quando ele prosperou muito na fala e o Paulo perdeu completamente o argumento, o Paulo chegou lá perto dele e deu um soco, derrubou o Estevão no chão, deu um soco, e ele, né, como era bem característico de um cristão, ele não reagiu. E aí ele ficou no chão e o Paulo falou assim: mas você, o Saulo, né, você é um covarde, você nem reagir, você não reage. Aí ele disse para o Saulo isso daqui: olha, a paz difere da violência tanto quanto a força do Cristo difere da vossa. Ou seja, porque o Saulo estava usando a força bruta com ele, né? E a força do Cristo dizia que não era exatamente essa força, né? Essa força, violência. E dali continuou o Saulo com a sua sanha, né, de perseguir os cristãos como um todo. Ele conseguiu lá do Sinédrio uma carta para prosseguir com as perseguições em todos os lugares onde houvessem, né,
seguidores do Cristo. E ele conseguiu isso, né? Ele conseguiu espalhar muito terror, fazer muito mal a muita aquela população. E nesse ínterim, o Pedro convidou o Gamaliel, que era o grande professor do Saulo lá, para ele conhecer a Casa do Caminho. O Gamaliel foi lá para conhecer, né? O Gamaliel era uma autoridade, uma pessoa assim, de muito bom senso, e acabou que lá na Casa do Caminho ele acabou reconhecendo um amigo dele, Somônio, que agora estava leproso, e que ele foi atendido, recolhido lá pelo pessoal da Casa do Caminho. Então ele ficou mais assim, ele já tinha uma certa simpatia, né? Ele ficou muito impressionado com aquilo, por ter encontrado um amigo de infância lá, recolhido por aqueles homens. E ele ganhou uma cópia do Evangelho de Mateus, que foi dado lá por Pedro, né? E o Pedro falou para ele ler, que se ele ia achar interessante. Aí ele falou: Olha, talvez você tenha razão, eu vou estudar o teu Cristo. Então ele pegou aquela cópia do Evangelho e seguiu com ela, né? Continuou aquele julgamento do Estevão lá, que não parou o processo, foi marcada uma data, né? Embora algumas intervenções lá do Gamaliel para tentar evitar aquilo, mas não conseguiu. E o Estevão foi realmente levado a julgamento lá e foi apedrejado. No auge das dores físicas, né, como se houvesse transposto infinito, sabíamos, isso daqui é o texto do livro, tá? De percepção, o moço de Corinto notou que alguma coisa lhe havia rasgado na alma ansiosa. Seus olhos pareciam mergulhar em quadros gloriosos de outra vida. A legião de emissários de Jesus que o cercava carinhosamente figurou-se-lhe a corte celestial. Esse foi o momento de aflição da morte do Estevão, lá no Sinédrio, né? E, a partir dali, o Saulo tinha convidado a Abigail para ver esse julgamento, né? Ela disse que não queria, ela chegou lá só no final. E quando ela chegou próximo lá à pessoa que tinha sido imolada lá, ela reconheceu nele o irmão. Ficou desesperada, ele estava nos estertores da morte. Aí o Saulo pediu que levassem ele para um recinto mais privado. Ela foi lá junto e ele, ainda recuperando as forças, trocou algumas palavras com Abigail no estertor da morte. Foi quando ele pediu também que ela fizesse aquela mesma oração. Dessa vez ela não cantou, porque a tristeza era muito grande, tratando-se do irmão, mas ela fez essa oração dos aflitos para o irmão também, que praticamente desencarnou ali nos braços dela, né? E o Saulo, vendo aquilo e descobrindo naquele momento que ele era justamente o irmão da noiva, né? Que ela tinha pedido muito a ele para ver se localizava o irmão, porque desde aquele episódio inicial não sabia onde andava o irmão. Acabou que ele rompeu com ela, que ele achava que não tinha condições, né, de continuar com aquele relacionamento, sendo que ele tinha sido responsável pela morte do cunhado, né? Interessante que no momento ainda antes de morrer, ela disse pro Estevão que aquele era o noivo dela, e ele falou assim: não, ele é uma pessoa boa, você vai ficar bem. No dia que ele conheceu o Cristo, ele vai mudar. Aí o Saulo ficou mais aborrecido ainda, né? Porque ele achava que o camarada ia reagir, recebeu tipo ali um perdão ali, né? Depois dessa confusão toda, aí o Gamaliel, que era lá o manda-chuva lá do templo, ele se exonerou do cargo, né? De sumo sacerdote do templo. Ele abriu o caminho para o Saulo, que era a pessoa pretendente natural àquele cargo. O Saulo, todo mundo já sabia, ele era muito competente, né? Conhecia muitas escrituras, tinha uma verbalização muito boa para falar, então o Saulo assumiu o lugar dele ali. E ficou muito tempo distante de Abigail, porque ele ficou envergonhado com aquela situação toda, e só 8 meses depois da morte do Estevão é que ele ficou sabendo lá dos contatos da Abigail com Ananias, e ele foi lá visitá-la, né? Já estava muito enfraquecida lá na casa de Zacarias, mas ali ele ficou sabendo também desses contatos dela, porque o Ananias era um cristão que tinha, tipo assim, batizado Abigail. Abigail aprendeu todo o cristianismo com Ananias e falou isso para o Saulo.
E aí ele resolveu ir atrás desse sujeito. Fez lá um monte de interrogações lá, é, prendeu alguns, bateu em outros, até descobrir que o tal do Ananias tinha fugido para Damasco, como muitos cristãos fugiram naquela época ali, né, de Jerusalém, porque a barra estava pesada. E quando ele foi a Damasco, lá atrás do Ananias, para prender, né, naquela ímpeto dele. E aí tem essa passagem aqui que é bem conhecida nossa, está lá em Atos dos Apóstolos, né, do encontro dele com Jesus no meio do caminho, né, quando Jesus disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu? Ele falou: sou Jesus Cristo, aquele a quem tu persegues. E ali ele ficou cego, e ele disse: que queres que eu faça? E Jesus falou para ele entrar em Damasco, seria dito para ele que fazer. Foi assim, foi feito. Ele estava com 3 criados, 2 voltaram para Jerusalém, um foi com ele para Damasco e entraram na cidade lá. E aí isso mudou muito a vida dele, porque aquele conceito que ele tinha de Jesus, que era um conceito muito, né, pesado, e Jesus o tratou com muita brandura, com muito carinho. Então ele ficou mais assim, com a situação assim psicológica muito abalada, né? E ficou cego também, mas foi lá porque Jesus falou que era para ele ir lá, e ele foi para Damasco. Realmente, inicialmente foi procurar um amigo, Sadoc, que era um amigo da sinagoga, que estava recebendo um monte de fariseus lá importantes. O amigo recusou-se a recebê-lo e falou para o criado lá para levar ele para uma pensão ali na rua direita. Falou: leva ele lá que eu vou lá depois ver com ele lá. E ele foi para essa pensão, ficou 3 dias lá isolado, cego, ficava orando para o mestre para que alguma coisa acontecesse, até que ele recebeu uma visita, não sabia quem era, e a pessoa disse que era o Ananias. E ele sabia quem era o Ananias, nunca tinha visto, mas sabia. Quem sois? Ele falou: sou Ananias, eu vim aqui em nome do Mestre Jesus. Ele veio para te procurar, para te restituir a saúde. Então o Ananias lá disse, em nome de Deus, lá batizou o Saulo e curou a vista dele. Então aquilo foi choro só, né? Porque ele ficou, como é que pode? O cara que era o meu algoz, agora ele me restituiu, né? A saúde aqui, a visão. Então ele ficou muito impressionado com aquilo tudo ali. E ele resolveu logo, falou lá com Ananias, que ele tinha que correr lá para a sinagoga de Damasco para contar aquilo, porque ele era aquele, né, o rei da sinagoga lá, conhecidíssimo, era um alto palestrante. As pessoas vão acreditar, eu vi o Cristo, e foi lá e foi apupado, né? Ninguém deu a mínima para ele, esvaziou a sinagoga, jogaram até umas bengalas lá em cima dele, aquele discurso dele do carpinteiro, aquilo não colou de jeito nenhum com a turma dele, com a antiga turma dele. E o Ananias sugeriu o seguinte: olha, Saulo, o cristão, para poder passar o conhecimento, é importante que ele viva. A gente fala muito isso aqui, né? O conhecimento só ele não nos leva muito a lugar nenhum, não. A gente tem que obter o conhecimento, tem que transmitir o conhecimento, mas principalmente a gente tem que viver aquilo que a gente acredita e fala. Então o Ananias falou que era melhor que ele vivesse aquilo ali. Então, que ele pudesse primeiro se refazer, se equilibrar, para depois voltar a pregar essa palavra do Cristo. E ele lembrou-se lá do Gamaliel, do antigo professor, que teria ido lá para um deserto para se recolher, disse que ia refletir, e ele foi exatamente lá para Palmira, essa cidade onde Gamaliel tinha se recolhido, lá num sítio, e foi para encontrar o antigo professor. Encontrou lá, Gamaliel deu guarida através de um irmão, arrumaram uma vaguinha para ele lá para ele trabalhar como tecelão, e ele foi lá para um deserto lá e ficou lá durante 3 anos, exercendo aquela profissão de tecelão que ele tinha aprendido na juventude ainda com o pai lá. Ficou 3 anos lá. Nesses 3 anos, ele passou nesse oásis de Dan, que era um lugar do deserto lá, ficava próximo da cidade de Palmira. Ele conheceu Áquila e Prisca, que eram 2 cristãos fugidos lá de Jerusalém. Fugiram naquelas perseguições que ele mesmo promoveu. Eles fugiram e estavam lá meio que escondidos também, mas não o reconheceram como Saulo, aquele barra pesada lá, né? Conversaram durante bastante tempo,
ele viu que eles liam o Evangelho, aí começou a se aproximar daquela conversa de Jesus, e até que num dado momento lá desse caminho lá, ele acabou confessando para eles, né, que era ele, porque ele perguntou por qual motivo deles fugirem. Eles falaram, fugiram porque o pai do Áquila havia sido morto nas perseguições por Saulo. E aí ele sondando lá, não conhecia o pessoal, mas e aí, se vocês encontrassem ele hoje, o que é que vocês fariam? E aí a Áquila falou, olha, segundo Cristo, a gente teria que perdoá-lo, tratá-lo como um irmão nosso, porque ele fez isso, porque ele estava equivocado. Aí, nesse momento, né, ele sentiu toda a pressão daquele convívio e acabou confessando para eles que era ele, o Saulo, responsável pela morte do pai de Áquila. E a partir dali, eles realmente aprofundaram essa amizade, que ficou lá durante 3 anos, fim dos quais eles saíram de lá. Áquila e Prisca foram para Roma pregar lá o evangelho. E ele resolveu voltar para Damasco, para a sinagoga de novo, onde ele achava que agora já estava preparado para enfrentar os fariseus, os homens da sinagoga. E novamente na sinagoga ele foi confrontado pelo farisaísmo lá. Ninguém deu bola para ele, houve muita discussão, muita revolta, e ele acabou saindo fugido pela segunda vez de Damasco. Dessa vez eles tentaram prendê-lo, apedrejá-lo, e com a ajuda dos cristãos, ele saiu da cidade durante a noite, por aqueles muros da cidade lá, colocaram ele num cesto, e ele rumou para Jerusalém. Foi encontrar lá aqueles irmãos que eram os precursores da palavra de Jesus, né? Pedro, Barnabé e outros. E em Jerusalém, ele a primeira contato dele com a Casa do Caminho, ninguém quis atendê-lo, porque eles sabiam quem era Paulo, né? Não sabia dessa conversão, mas sabia muito bem que ele é um grande perseguidor. Então todos se recusaram a primeira vez que ele bateu na porta, aí ele foi para uma pensão, e disseram, não, depois a gente vai lá, e mandaram o Barnabé, que o Barnabé era o único que não conhecia, porque quando ele tinha estado na Casa do Caminho antes, o Barnabé não estava. Aí o Barnabé conversou, viu a história dele, não, parece que ele está sendo sincero. Aí restabeleceram um contato e ele foi lá na Casa do Caminho, conversou com Pedro, ficou lá por uns dias, foi acolhido, foi tratado lá, né? Ele já estava nessa época bem magro, daquela vida lá no deserto, e ele resolveu também procurar alguns antigos companheiros do Sinédrio em Jerusalém e foi novamente recusado, sempre com a mesma argumento. Diziam que ele estava louco, que ele tinha enlouquecido, que ele estava doente. Ninguém aceitou a fala dele sobre Jesus, né? Os próprios na Casa do Caminho primeiro e depois os amigos, que, aliás, ele tinha ido lá no Sinédrio antes de ir para a Casa do Caminho, mas ninguém aceitou os argumentos dele. Então ele foi rechaçado e quando Barnabé recolheu lá e ele foi lá, uma das visitas que ele fez ao templo, ele ouviu uma voz pedindo para ele se retirar de Jerusalém, porque a barra estava pesada para ele lá, né? Aquela mesma perseguição que ele inaugurou, ela continuava, não agora pelas mãos dele, mas pelas mãos de outros lá do templo. E ele diz, essa voz diz para ele se retirar, ele conversa lá com Paulo e com Pedro, e o Pedro fala, olha, a melhor coisa é você voltar à sua terra natal, lá às suas origens, para você se refazer. E ele voltou lá a Tarso, né? Voltou a Tarso, foi procurar o pai. O mesmo discurso, o pai disse que ele estava louco, que ele sumiu 3 anos, que o pai ficou sabendo da demência dele, da demência entre aspas lá, e o pai recusou. E num dado momento que ele começou a falar sobre Jesus, o pai falou, você escolhe, ou você fica com esse seu Cristo, seu carpinteiro, ou comigo. Com os dois não pode ficar. E ele saiu triste de casa, né? Foi embora, abandonou a casa do pai. Estava muito desprovido na época de saúde, de dinheiro. O pai mandou ainda um criado levar uma sacola de moedas para ele, que num primeiro ímpeto dele, aquele de orgulho, né? Era uma pessoa muito orgulhosa, ele quis recusar, mas depois imaginou que ele fosse precisar daquela grana, né, para sobreviver. E saiu caminhando lá, até que no cansaço, na saída lá de Tarso, ele encostou numas pedras lá, dormiu lá,
e sonhou com Abigail. Sonhou, né? Lembrando, e sempre Abigail não saía do pensamento dele o tempo todinho, né? Sonhou e nesse sonho, nesse contato, vamos dizer, mediúnico com Abigail, ele começou a reclamar da vida lá, das contas, né? E aí ele perguntava para Abigail, esses são trechos do livro, né? O que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo? Aí Abigail falou, ama. Aí ele continuou na choradeira lá e falou, mas como proceder de modo a enriquecer na virtude divina? Como fazer para que a alma alcançasse tão elevada expressão de esforço com Jesus Cristo? A Abigail falou, trabalha. Né? Ela era bem sintética, né? Que providência adotar contra o desânimo destruidor? Porque muita gente desanimada, muitos cristãos pelo caminho. Ela falou, espera. Depois ele perguntou também como conciliar as grandiosas lições do Evangelho com a indiferença dos homens. E ela disse, perdoa. Então veio daí essas 4 palavras bastante conhecidas, né? Que é o ama, trabalha, espera e perdoa, que até viraram uma música do Maurício Seller, que é um maestro espírita lá do Nordeste, que é ama, trabalha e perdoa. Muito bonito. E dali ele recebeu um convite de Barnabé, né, para ir com ele até a igreja de Antioquia lá, para começar a promover os trabalhos do cristianismo. Teve lá onde ele conheceu Lucas, que é o Lucas apóstolo, né? E naquele momento todos chamavam os homens do caminho. E o Lucas sugeriu lá numa assembleia lá que caminho era uma coisa muito genérica. Eu falava assim, caminho tem muito caminho, tem caminho bom, caminho ruim. Então, por que ao invés de chamar uns aos outros de homens do caminho, porque não se chamam de cristãos? Então, o Lucas Apóstolo, que deu essa sugestão lá em Antioquia, e a partir dali eles começaram a tratar-se como cristãos, não mais como homens do caminho, né? E ele começou a empreender as primeiras viagens lá para pregar a boa nova do Cristo, né? E foram para Chipre, que era terra do Barnabé, parceiro dele de viagem lá, né? Num lugar chamado Neapafos. Receberam um convite ilustre lá de uma pessoa, de um romano, um procônsul, para ir lá visitar. Ele não sabia o que ele queria, e foram lá, procônsul Sérgio Paulo. Era aquele camarada lá do navio, aquele romano que era novinho, que havia sido salvo por Estevão. E o procônsul disse que estava muito mal, com a vida definhando, já estava, não conseguia restabelecer a saúde. Tinha até um curandeiro lá do lado dele, chamado Bar Jesus, tentando curar, mas não resolvia. E começaram a conversar muito, e o Saulo então começou a dizer para ele da história dele, que não era a primeira vez que Jesus estava vindo em socorro dele. Aí contou toda a história do navio lá, mas ele não sabia, né? Ele achava que era um dom divino do Saulo lá, porque o Saulo conhecia a história através do Estevão, lá, através do Pedro, através ele não, quer dizer, ele não soube por Estevão, mas depois ele soube na Casa do Caminho da toda a saga do Estevão. Aí ele contou aquilo tudo para o cônsul, e o cônsul ficou impressionadíssimo com aquilo. Ele falou, e Jesus nos mandou agora na segunda vez aqui para restabelecer a saúde. E realmente o procônsul foi curado. Então foi uma alegria total, né? No meio do caminho tem uma historinha no livro que esse Bar Jesus, que era um curandeiro, fez uma proposta para ele, para Barnabé, para comprar os poderes dele. Eu queria que vocês me vendessem, né? A gente lembra muito de hoje dos poderes da mediunidade, né? A minha esposa estava chamando a atenção, né, por uma coisa, a Estela eu posso chamar assim, entre aspas, né? Ela é rata de internet, né? Ela pesquisa, vive pendurada na internet, sabe tudo que está acontecendo, e ela começou a me mostrar lá como está proliferando a questão de pessoas oferecendo aquilo que tinha as cartomantes antigamente, pessoas oferecendo mediunidade online, chama aqui seu parente, receba uma carta e cobrando nessas redes sociais aí. Está lotado disso, né? E esse sujeito tentou comprar lá os poderes de Paulo Barnabé, disseram que não podiam vender, que aqueles poderes não eram deles, eram concedidos por Deus. E depois dessa cura do Sérgio Paulo, o Barnabé perguntou se quando o Ananias batizou, se ele tinha trocado de nome. Aí ele falou que não. Eu falei, então que tal agora, em homenagem a esse romano, se você não poderia passar a se chamar Paulo, que era o nome lá no nome de judeus. O Saulo era um nome romano, né? Aí ele passou a se chamar Paulo a partir desse momento aí, a assinar como Paulo de Tarso. E empreendeu a sua caravana lá, né? Sua como
como é que chama assim, saga pelas várias cidades. Numa dessas, ele e Barnabé foram assaltados no meio do caminho e os assaltantes levaram tudo que eles tinham, inclusive, né, tudo que eles tinham. Aí os assaltantes tinham ficado à espreita lá na barraca onde estavam dormindo e falou: mas a gente escutou vocês falando sobre tesouro, queremos saber desse tesouro aí. Que tesouro é esse? Aí o Paulo falou: não, tesouro a gente tem que só o mapa dele. Quem tiver esse tesouro aqui vai ter tudo que precisar na vida. E aí os caras tomaram os escritos que ele tinha do Evangelho, que ele ganhou lá na Casa do Caminho de Pedro, né? Que era, na verdade, ele ganhou um no Pedro e ele também ganhou depois o do Gamaliel. Quando o Gamaliel teve com o Gamaliel deu um evangelho para ele. Eu sei que ele entregou aquele mapa do tesouro lá. E conta lá a história que, nesse momento, a igreja de Antioquia começou a crescer muito e os problemas começaram lá na igreja de Jerusalém, que estava por conta de Pedro, os apóstolos lá, né? Houve muitas aquelas questões de circuncisão, ele foi chamado para discutir e eram aquelas lutas crescentes lá, né? No meio do caminho, ele teve alguns episódios assim muito impactantes na vida dele, nessa cidade de Icônio. Ele teve um episódio com essa jovem Tecla, de 18 anos, que ficou apaixonada por ele e falava que ela não conseguia mais viver. Ele falava também: não, eu também te amo, mas é o amor do Cristo e tal. Mas a menina ficou. Numa dessas que a menina queria fazer muita conversa privada com ele, o noivo chegou lá, o Tamires, e falou que ele estava seduzindo a noiva, parará, ele foi preso. Acabou sendo preso e levou lá aqueles 39 açoites, que era o padrão lá da época, conseguiram soltá-lo. Ele foi para uma outra cidade. Lá ali ele tinha um amigo Onesíforo que recomendou ele para outra cidade lá, onde ele tinha a irmã Lloyd, que ela vivia com a filha Eunice e o neto Timóteo, que é o Timóteo lá do Evangelho do Paulo, que é o Timóteo que a gente conhece, essa história de Paulo lá. E nesse lugar lá, né, em Listra, aconteceu um outro episódio muito interessante. Ele foi pregar numa pracinha lá, o pessoal lá era muito enraizado na questão dos deuses, né? Então, os deuses dessa cidade tinham só uma igrejinha pequenininha. Os deuses eram Júpiter e Mercúrio, é o que valia para eles lá. Júpiter e Mercúrio eram os deuses que contavam. E num dado momento, numa praça lá cheia de gente, o Paulo viu lá um mendigo, né, que era aleijado no meio da multidão, e ele chamou esse rapaz na frente e curou esse aleijado diante de todo mundo, né? Em nome do Cristo, ele criou o aleijado. Aí pronto, aí a multidão toda disseram que ele e o Barnabé, que eles eram Júpiter e Mercúrio que tinham acabado de chegar na cidade. Ó, os deuses desceram aqui, eram os deuses que eles acreditavam, né? Ó, os dois deuses estão aqui. E ele foi lá dizer para eles que não era nada disso, eles já tinham trazido animais para sacrificar. Ele falou: não, nós não somos deuses, esse poder aqui é de Jesus Cristo, não é nosso. Eu sei que, como ele recusou, a cidade toda foi contra eles e ele foi ali apedrejado naquele lugar. Ele se lembrou muito do apedrejamento do Estevão, porque ele sofreu as mesmas lapidações ali e só foi salvo porque um sujeito fortão lá chamado Gaio, cuja mãe tinha sido curada por Pedro, me parece, foi curado por algum apóstolo. Esse sujeito tinha um agradecimento muito grande a Jesus. Esse sujeito pegou ele no ombro e falou: pode deixar. Que eles começaram: vamos levar para o Monturo, que é jogar ele no lixo fora da cidade. Esse Gaio botou ele nas costas e levou para jogar ele fora da cidade, mas na verdade lá ele foi salvo e depois foi, né, recuperado lá por Timóteo e a mãe e a avó. Ele passou por várias cidades nessas peregrinações e a grande decepção dele foi quando chegou a Atenas, né, onde ele sonhava pregar o evangelho na cidade dos filósofos, que era dos templos, do Aerópago, cientistas, pensadores, mas ninguém deu ouvido às belezas do evangelho. Então ele chorou e foi um dos poucos lugares, conta o livro, que ele não prosperou. Lá ele não se deu bem, não. Voltou para Corinto, lá, né, que é a cidade que evocava boas lembranças a ele, porque era a cidade de Gesiel, de Abigail, do Estevão.
E lá em Corinto, ele começou a receber muitos emissários daquelas igrejas crescentes do cristianismo, pedindo conselhos, pedindo ajuda, orientação, e ele não estava mais dando conta. Aí ele orou lá para Jesus, chorou, disse que ele não conseguia, e ele recebeu uma mensagem também em sonho, que ele, a partir dali, iria ser ajudado, que Estevão ia estar permanentemente com ele, que ele deveria escrever cartas, porque ele não conseguia mais ir a todas as comunidades. E foi aí que ele começou aquelas famosas cartas de Paulo, né? Só para trazer uma informação legal aqui, dos 14 dos 27 textos do Novo Testamento são atribuídos a Paulo. 7.947 versículos, 2.335, 30% praticamente são atribuídos a ele. É considerado o maior autor do Novo Testamento, mas todo o resto é reunido. Então, aqui são todas as cartas que ele escreveu, né? Algumas a comunidades, a maioria delas, e duas a Timóteo, que era aquele com quem ele viveu, duas a Tito e a Filemon, com quem ele conviveu também, e uma última lá aos Hebreus. Então, foi a saída dele para contornar essa questão de não poder mais dar conta de todas as viagens, né? A igreja de Corinto prosperou, né? Com auxílio de um romano lá que chamava Tito Justo, e ele foi novamente preso, aquela perseguição lá do Sinédrio, dos fariseus, e foi para um julgamento, né? E lá ele foi defendido por esse Tito Justo, que era um romano que era um bom defensor público, e ele foi absolvido lá. Em Corinto, ele recebe uma mensagem de Tiago, que agora tinha sumido lá, né, de que lá em Jerusalém, que Simão Pedro tinha sido expulso de Jerusalém, as perseguições haviam recomeçado, aquela mesma perseguição que ele conhecia já. E ele decide voltar para Jerusalém para se despedir das igrejas pelo caminho, né, que ele ia fazendo, todas as igrejas. Em Éfeso, ele não desembarcou lá, que em dado momento ele teve que pegar uma embarcação, uma praia, para não gerar perseguição ao pessoal que já ia atrás dele. E os cristãos foram até a praia despedir-se dele, inclusive Maria, mãe de Jesus, que ele tinha conhecido anteriormente. Ela foi lá na praia para se despedir dele, né? E aí estamos encaminhando para o nosso final, né? Para um pouquinho mais sinteticamente, a frequência, a exigência lá em Jerusalém era que ele fosse para lá para ele se retratar sobre aquele negócio de Jesus. Eles achavam que o Saulo, pelo conhecimento dele, pelo prestígio que ele tinha, se ele fosse lá e se retratasse, eles conseguiam mudar essa situação lá dos cristãos. E ele foi, né, para atender lá as exigências do Sinédrio. Ele queria que ele fizesse um voto de Nazireu, que era um voto lá da época que eles renegavam todos aqueles ensinamentos do Cristo, né? Era uma prática lá do judaísmo, lá do farisaísmo. E ele foi para esse julgamento achando que era só aquilo, né? Que era só para ele frequentar o templo, mas lá a turba enfurecida também cercou e levaram ele para aquele mesmo pátio de lapidação onde ele foi responsável pela morte de Estevão, e ele foi apedrejado. Não morreu porque os soldados lá do Romano tiraram ele e conduziram para a prisão. Então ele foi na prisão e tinha um risco de ser assassinado. O Tiago foi lá e pediu para transferir ele para Cesareia, que era uma outra cidade onde o clima estava mais tranquilo. E lá ele recebeu um governador de Cesareia lá, né? Ele percebeu que o Paulo tinha um valor muito grande lá na conversa, e ele começou a adiar essa sentença, deixou ele preso lá uns anos, não fazia nada, mas também não soltava. Assumiu um novo governador, a mesma coisa, e quando Paulo viu que eles estavam para fazer um julgamento, ele resolveu apelar a César, naquela condição de romano que ele tinha. Ele apelou para a corte de Roma e o governador aceitou que ele fosse, que quem era romano tinha direito a ir para Roma e ser julgado lá por César. Então, ele partiu para Roma e disse que essa partida dele ele já era tão unânime que já eram gentios, que era aquele público cativo dele, a quem ele se dirigia, os judeus, os romanos, todo mundo acompanhou esse embarque dele para Roma, porque ele já era uma pessoa muito conhecida. Nesse caminho, teve uma tempestade, ele havia tido uma intuição que haveria essa tempestade, né?
mas o comandante do navio não aceitou muito a intuição dele, e realmente o navio ficou à deriva lá, e eles naufragaram, foram parar lá na ilha de Malta, né? Nessa ilha teve um episódio muito interessante, que eles botando fogo lá para sobreviver ao frio lá, ele foi picado por uma serpente, e ele agarrou a serpente e estrangulou a serpente com uma das mãos, e diz que aquela serpente, a pessoa morria em horas e não aconteceu nada com ele. Aí virou aquele mito, né, que ele era uma pessoa assim extraordinária, que não aconteceu nada com isso. E tinha um centurião, Júlio, que era o responsável pelo prisioneiro durante essa viagem, que acabou sendo convertido, porque o camarada conviveu tanto com ele que ele converteu esse centurião também. Encontrou outros no caminho, inclusive num lugar lá, um Flacos, que apresentou para ele uma cópia da epístola, daquelas cartas que ele escreveu. Um velhinho chegou lá e mostrou a carta que ele escreveu aos romanos, que ele escreveu essa carta antes de ir para Roma. Então ele ficou muito assim, emocionado com aquela carta dele, né? E os cristãos de Roma começaram a aguardar a chegada dele lá no quartel lá, né? Ele tomou conhecimento das torturas e sacrifícios dos cristãos nas arenas, que é o que já estava ocorrendo muito lá. E ele, quando chegou, ele recebeu uma prisão domiciliar lá, aquela que a gente conhece bem hoje, né? Prisão domiciliar, você fica em casa. E tinha nessa casa que ele ficou em frente ao quartel, tinha um posto de guarda, que tinha que ficar 2 soldados romanos para tomar conta dele. Esse posto era disputado, todos os soldados queriam ocupar, porque ele já era uma pessoa muito famosa, né? Num dado momento, ele recebe a visita lá de um político romano, que é o Acácio Domício, que estava cego, e ele curou esse romano. Então, depois que ele curou, esse romano virou o protetor dele em Roma, né? Era um político, uma pessoa famosa. E ele, depois de muita influência, inclusive desse romano, o César assinou a absolvição dele, e ele foi solto e começou a pregar nos bairros lá de Roma. Só que o César recomendou que ele fosse solto, mas que fosse vigiado o tempo todinho, que ninguém podia perder os passos dele. E os soldados lá de Roma estavam o tempo todinho no encalço dele. Nesse tempo, ele resolveu ir para a Espanha, porque era um lugar que ele ainda não tinha pregado, mas ele recebeu uma mensagem lá de Pedro, que Pedro estava chegando a Roma, ele desistiu da viagem e ficou para receber o Pedro, recebeu, as perseguições aumentavam muito, ele ficou preocupado com Pedro lá. Depois que ele resolveu tudo, cedeu a casa dele para o Pedro, ele foi para a viagem, e o João, que também apóstolo estava lá, foi preso pela guarda da cidade. Depois de muita confusão, prenderam o João, mandaram uma mensagem para ele lá em Espanha, e ele voltou para apelar aqueles amigos. Ele já tinha muitos amigos em Roma lá, e esses amigos libertaram o João. Então, mais uma vez, sob a influência dele, seus amigos romanos, e conseguiu livrar lá um cristão, né? Logo depois disso daí, o Nero incendiou Roma, que é aquele episódio que a gente conhece, né? Ele tinha planejado esse, botou fogo, deu no pé, e ele falava que era com as melhores das intenções, que era para construir uma cidade nova, edificar uma nova cidade. Porém, os romanos, na época, atribuíram aquele incêndio aos cristãos. Então, recrudesceu mais ainda aquela perseguição aos cristãos. Eles revoltaram todo contra os cristãos, e foi quando tinha aquela famosa frase lá, né? Cristão às feras, que eles atiravam os cristãos às feras lá no circo, né? A perseguição aumentou muito, e os cristãos começaram a se reunir nas catacumbas, que é que a gente conhece da história também. Num desses encontros fora da cidade, como a guarda lá do romano estava tudo no encalço dele, ele foi novamente preso, foi levado para um calabouço e teve mais uma oportunidade lá de se expressar diante do imperador, fez um discurso lá muito eloquente e defendeu mais do que a ele defendeu a justiça dos cristãos, dizendo que os cristãos não tinham nada com aquilo, né? E o Nero mandou libertá-lo novamente, mas só que ele foi seguido de noite. Aqui que foi a tristeza dele, porque ele foi seguido de noite, e numa dessas ele foi preso durante a noite, foi levado para um lugar, e lá ele foi executado. Então foi o final dele, né, quando ele
isso já nos anos 68 do cristianismo, por aí, anos 70, ele foi, ele foi morto, né, pela guarda romana. E logo que ele morreu, ele se viu num ambiente assim muito diferenciado, né? A gente sabe que o nosso espírito retorna à pátria espiritual. E aqui eu não tenho palavras muito boas para traduzir isso aqui, por isso eu trouxe duas páginas do livro aqui, queria só falar para vocês para concluir a minha fala, quando ele já se encontra no plano espiritual. Então, Paulo acordou no plano espiritual, nada havia além de trevas, mas orando a Jesus, concluiu que mesmo em densas trevas, cabia servir ao Mestre, mesmo que fosse tateando no escuro. Ergueu-se e ouviu passos. Interpelou: quem sois? E a resposta foi: irmão Paulo. Reconheceu a voz de Ananias e caiu de joelhos em pranto. Como outrora, Ananias pede que Paulo veja em nome de Jesus, e então ele descortina os olhos para as belezas espirituais. Da primeira vez ele foi curado, mas ele estava encarnado, e dessa ele estava cego no mundo espiritual, ele não via nada, né? Todos os cristãos sacrificados em Roma se aproximam cantando o hino dos prisioneiros libertados. Paulo está muito comovido e Ananias pergunta o que ele gostaria de fazer agora. Ao que o Paulo diz que deseja rever Jerusalém e imediatamente a caravana luminosa se desloca para lá. Seguindo o pensamento do apóstolo gentil, a caravana de luz passa por todas as igrejas por ele fundadas até chegar no Monte Calvário. No Calvário, Paulo se ajoelha e ora pedindo perdão ao Mestre pelos erros cometidos. É então que o horizonte se rasga, como se uma cortina de luz se abrisse, revelando a figura do Mestre, que surgiu ladeado pela direita de Estevão e à sua esquerda por Abigail. Paulo deseja jogar-se nos braços dos amigos, mas procura o olhar do Mestre e ouve: sim, Paulo, sê feliz. Vem agora meus braços, pois é da vontade de meu Pai que os verdugos e os mártires se reúnam para sempre no meu reino. Assim, deslocaram-se unidos e ditosos os trabalhadores do Cristo para as esferas da verdade e da luz. Ao final, se desculpem a correria, mas era necessário para a gente não perder, né, o nosso tempo aqui, a nossa meta.